Beleza aí, pessoal? Beleza, beleza? Espero que estejam muito bem. Estamos aqui hoje para mais um tema aí vindo até sugestão de alunos, tá? Então a gente ouve bastante, a gente não consegue gravar tudo o que pedem, porque é bastante coisa, né? Mas na medida do possível a gente vai selecionando alguns temas que são sugeridos e vamos trabalhando aqui para a gente sempre estar se ajudando, beleza? E hoje, compensação de raio de ferramenta. Olha só, o G41 e o G42. Aposto que você já usou ou já viu utilizar, né? Porque realmente é bastante utilizado tanto no torno quanto na fresagem, né? Na fresadora, centros de usinagem, etc. Por quê? Fica muito mais fácil programar manualmente usando o G41 e G42, porque ele compensa e faz alguns cálculos importantes ali. Se você não utilizar, é você quem vai ter que fazer esse cálculo, né? É muito comum no CAN, por exemplo, programação no CAN, ele não usa. Por quê? Porque é ele quem faz o cálculo, o computador desloca a ferramenta para dentro ou para fora, e aí a gente fica tranquilo também, né? Mas e se eu não tenho CAN, quero programar manual, como é que eu faço para compensar o raio e deixar o perfil correto, né? Vamos ver hoje, vamos ver como é que fica aí, ó. Então, é um comando utilizado aí tanto na fresagem, né, quanto no torno. Por quê? Para que o raio da ferramenta não interfira no dimensional da peça. Então aqui, por exemplo, na fresagem, eu tenho lá um bolsão circular, um perfil quadrado, retangular, a fresa tem que passar fora do perfil ou dentro do perfil, ela não pode passar na linha, ela não pode invadir, né, os limites do perfil para não matar a peça, né? E no torno acontece uma questão bastante interessante, que é o que, olha, quando a gente faz o preset da ferramenta em X, eu toco a ponta na peça, né? Dou uma torneadinha, meço, ou toco no tuai, alguma coisa assim, mas eu toquei a ponta. Só que depois em Z eu vou lá e faço a mesma coisa, em X e em Z. Só que isso gera um fenômeno interessante que é como se fosse uma ponta teórica, como se a ferramenta tivesse uma ponta viva, um canto vivo, sem nenhum arredondamento na ponta. Porque se eu toquei em X, depois toquei em Z, ela entende ali que a ferramenta é pontuda. Ela não sabe que tem um raio ali, então a gente vai lá no corretor, informa o raio da ferramenta, né? E aí olha o que acontece, se eu não ativar o G41, G42, ela vai percorrer o caminho da peça com essa tal ponta teórica, que é uma ponta que a ferramenta possivelmente teria se ela não tivesse arredondamento na ponta. Mas acontece que a grande maioria dos insertos tem arredondamento na ponta, é 0,4, é 0,8, 1,2, né? Já vi raio de 0,2, mas sem raio nenhum é extremamente raro, eu particularmente nunca vi. Então a gente precisa dessa compensação de raio, porque olha o que acontece, quando eu torneio reto, um diâmetro cilíndrico e paralelo, vai funcionar tudo bem. Quando eu faceio perpendicular, vai funcionar aquela beleza. Agora, em cones e raios, quem caminha pela geometria final da peça é a ponta teórica. E aí o que acontece? Ela deixa sobre metal, ainda bem, ela não mata a peça para menos, né? Ela deixa a peça para mais, porém, também pode matar, pode ser rejeitado, reprovado pelo nosso cliente, pelo controle de qualidade, que vai estar fora de medida aí. Ok? Vamos falar primeiro da fresagem, né? Então, por exemplo, na fresagem externa, a gente tem lá uma fresa de topo, vamos fresar um perfil retangular. É só um exemplo, tá bom? Imagine aí um retângulo 100 por 50, a gente vai usar uma fresa de topo e vai passear a fresa de topo aí pelo contorno desse retângulo. É um exemplo super básico, porque o foco não é ensinar a programar perfis complexos, não. O foco dessa aula é falar sobre G41 e G42, certo? Então, na nossa fresa, a verdinha ali é a fresa de topo. Então está aqui a fresa de topo e está lá a nossa pecinha azul. Qual que é a ideia, né? Se eu tenho lá uma fresa de topo e vou programar x menos 20, y menos 20, quem é que está respeitando esse valor aqui, ó? Qual é o trecho da ferramenta que vai respeitar essa coordenada, né? X menos 20, y menos 20. Olha só quem que é ali, ó. Estão vendo aqui, pontinho vermelho? É o centro da ferramenta. Muita gente coloca no cabeçalho lá um G40, né, como prevenção. Algumas pessoas não colocam, mas ao iniciar o programa, ela está em G40. Ela não está ativo nem o G41, nem o G42. Então ela está em G40. G40 cancela tanto um quanto o outro. G40 diz que quem vai respeitar, quem vai atender essa solicitação, né, quem vai até essa coordenada, é o centro da ferramenta, certo? Que é muito utilizado, por exemplo, em brocas. Eu quero fazer um furo lá. Então é o centro da broca quem tem que ir para essa coordenada. Então, no caso de broca, é essencial que eu esteja em G40, né? Que não haja G41 nem G42, porque eu me interesso no centro da ferramenta, eu interesso que o centro da ferramenta obedeça a minha coordenada, né? Então, nesse primeiro momento, eu tenho que ter cuidado ao me afastar, porque quem vai respeitar essa posição é o centro da ferramenta. Então, se a fresa é de 12, o mínimo que eu tenho que afastar ali seria 6.
Mas ainda assim seria meio perigoso, está muito perto ali, né? X menos 6, Y menos 6. Tem gente que botaria 10, X menos 10, Y menos 10. Está correto, que não tem valor errado. Errado seria pouco demais, menos do que o raio da ferramenta. Né? Já vi muita gente colocando o valor exato do diâmetro. Então, se é 12, X menos 12, Y menos 12. Seria ótimo também. Enfim, é só um exemplo. O que eu quis dizer com isso? Eu preciso me posicionar afastado da peça, porque ao ativar o G41 eu preciso de um deslocamento, preciso me movimentar. Então olha só, se eu continuar aqui sem ativar nem G41 e nem G42, eu vou lá e posiciono ali, ó, G1x0. Aqui, ó, G1x0. Quem é que vai para x0? Quem é que vai respeitar, obedecer? Quem é que vai atender esse movimento, essa posição de x0, né? Por enquanto é o centro da fresa, né? Eu não ativei nem G41, nem G42. Então é o centro da fresa que vai respeitar isso aí. Será que é isso mesmo que eu quero? Olha só, eu vou passear por todos os cantos do retângulo. Vocês já devem saber que para fresar um retângulo eu preciso de 4 pontos no mínimo, passeando pelos 4 cantos do nosso retângulo, certo? Não tem chanfre, não tem raio, a ideia não é complicar não. É só entender o G41 e o G42, né? Olha um próximo canto aí, ó. Eu saio de x0, vou lá para Y50. O que vai acontecer lá no Y50? Lá ela foi. Mas quem é que atendeu essa solicitação, né? É o centro da ferramenta. Por quê? Porque eu não ativei nem G41 nem G42. Então é sempre o centro da ferramenta que vai atender. A mesma coisa aqui com o X100. Eu coloquei X100, ela foi até lá. Depois coloquei Y0, ela veio até aqui. Botei X0 e ela completou a volta. Né? Completou a volta, que eu faço? Me afasto novamente. Então é muito comum a gente ver um ciclo de repetição com subprograma, ou com variáveis, que é o nosso foco aqui, né? Com salto, volta lá e faz de novo. Tem até a musiquinha, afunda, compensa, faz a volta e descompensa. Afunda, compensa, faz a volta e descompensa. Passo vergonha aqui cantando sim, para você entender. É muito comum afundar a ferramenta, compensa o raio, faz a volta no perfil e descompensa. Então tem que ter esse movimento, esse deslocamento ao ativar o G41. Por isso que eu me posiciono fora da peça, ativo o G41 ou 42, deslocando, movimentando, fazendo ali um deslocamento na ferramenta para que ela possa computar essa mudança, né? Mas vamos lá. Se eu fizer dessa forma aqui, ó, tá correto isso? Vai ficar nas dimensões corretas essa peça? Não vai, porque é o centro da fresa quem participou ali, quem percorreu, ela não vai ficar com 100 por 50. A ferramenta vai comer, vai fresar, vai arrancar, vai, o termo que você usa aí nela, remover o material além do que a gente queria, né? Ela invadiu o meu perfil de 100 por 50. Então o que a gente pode fazer, né? Vamos pensar agora então no G42 aqui, ó. G42. Será que eu consigo fazer o mesmo trajeto, hein? X0 aqui primeiro, Y50 lá subiu, X100, depois Y0 e X0. O mesmo caminho, o mesmo trajeto em G42. Vai dar bom isso aí? Ou vai dar ruim? Será que ela vai fazer por dentro ou vai fazer por fora? Né? Quando é G42, entenda, aqui ó, nesse primeiro momento, enquanto eu não ativei nem G41 nem G42, quem é que vai respeitar? É o centro, ó. A bolinha vermelha lá. O centro da ferramenta vai respeitar o x-20, y-20. E depois, olha só agora o que eu coloquei aqui. Ó. G1, G42, x0. Então não está só G1, x0, como estava antes. Então G42 aqui. Ó. Então observe, quem respeitou a minha coordenada, x0, não mais é o centro da ferramenta. O centro da ferramenta não vai mais respeitar. Por quê? Porque eu ativei o G42. Então agora é a lateral da ferramenta. Porém, foi importante eu estar posicionado fora e no momento em que eu desloco a ferramenta, eu ativo essa função. Essa função precisa de um movimento, de um deslocar. O motor precisa ir lá girar e a matemática do CNC vai entender. Opa, eu devo adicionar o raio da ferramenta? Eu devo subtrair o raio da ferramenta? Entende? Ela vai computar e adicionar ou subtrair, dependendo do meu deslocamento ali. Só que é necessário movimentar de fato. O motor precisa girar, ela precisa entender e mover a ferramenta. Beleza? Moveu, compensou, e agora o mesmo trajeto de antes. Ó, vou subir para o Y50, olha lá o que aconteceu agora. Quem respeitou o Y50 foi a lateral novamente da ferramenta. E o X0 continua sendo respeitado aqui por uma das laterais da ferramenta. O Y0 também foi respeitado ali. Y0 não, Y50, né? Botei aqui, ó, Y50 continua sendo respeitado ali pela lateral da ferramenta. E aí eu continuo lá, o X100. Olha lá, o Y50 permaneceu sendo respeitado e agora atendeu essa coordenada aqui, o de X100. Ela veio para cá e tocou a ponta da ferramenta ali. Sempre a lateral da ferramenta, por quê? Porque está ativo quem? Quem?
G42 está ativo, né? Se está ativo G42, então uma das laterais, já vou explicar qual lateral é a G41 e qual é a 42, né? E aí assim prossegue, né? Y0, veja, quem é que respeitou o Y0 agora? A lateral, né? E o X0, foi lá, veja que ela permanece dentro desse perfil. Por mais que ela iniciou fora, uma vez dentro, ela não deseja mais sair por causa do G42. Né? E aí, por fim, eu vou lá e boto um G40. Ou seja, o primeiro exemplo que percorreu com o centro da ferramenta não foi legal. Por quê? Vai matar minha peça, porque ela foi o centro da ferramenta, não é isso que eu queria. Só foi uma forma de mostrar para você. O G42 ainda não é o que eu quero, já melhorou. Já não foi mais o centro quem fez o caminho. Quem fez o caminho foi o G42. A lateral da ferramenta quem fez. Mas, vocês perceberam que ela fez por dentro? Então, se eu quisesse um bolsão retangular, eu poderia até usar, né, dessa forma. Mas estou posicionando fora. Aí depois ela entra. Ainda não é o que eu quero. O que eu quero é fazer o externo. Então, se eu quero fazer o externo, vamos agora ver como é que fica então aqui, ó. G41 no lugar do G42. Vamos colocar G41 e ver como é que fica. Né? Então tá lá. Ó. Nesse primeiro momento, x-20, y-20, quem é que respeita? Quem é o centro da fresa. Então não é porque eu ativei lá o G41 ou G42 no outro exemplo que aí no meu próximo programa já está ativo. Não, não. Né? O G40, ele é standard, ele é nativo. Se deu start no programa, ele está em G40. Ele tá, o centro da ferramenta é quem está respeitando, obedecendo a esse programa, certo? Pelo menos na maioria das máquinas, em todas as máquinas que eu trabalhei, é assim. Se tiver uma máquina diferente, me perdoem. Eu não conheço todas as máquinas do mundo, né? Então existem muitos modelos, muitas versões, pode haver diferença de comportamento, sim. Vai com calma, vai com cuidado. Mas, voltando aqui, x-20, y-20 é o centro da ferramenta quem vai respeitar isso, ok? E agora? Agora tive o G41. Então, o G41, veja, a gente fala compensação à esquerda, né? A ferramenta vai ficar à esquerda do perfil. Então, veja que agora, olha a bolinha vermelha ali, ó. Estão vendo aí meu mouse? Tomara que esteja aparecendo aí para vocês o meu mouse, mostrando ali a bolinha vermelha, que é o que, ó, o inicial, que é o centro que eu respeito, e quando eu falei G1, X0, com o G41, então a fresa ficou do lado de fora do perfil. É isso que eu quero, o G41. Então ela vai fazer o perfil na mesma direção, né? Agora vamos lá para o Y50, olha lá. Então o X continuou sendo respeitado aqui, o X0, e quem respeitou o meu Y50 foi essa lateral, sempre do lado de fora, né? Então até ela vai ultrapassar aqui a peça para que a outra lateral dela respeite o Y50, fique no alinhamento do Y50. Para quê? Para que ela possa ir depois para o outro lado, lá para o X100, ó. E quem vai respeitar o X100? A outra lateral dela, para ela passar sempre por fora. Ok? Então, afundou, compensou, faz a volta e descompensa. Esqueci de afundar aqui o eixo Z, né? Mas também não é o foco aqui. Quero ensinar o G41. Os detalhes aí é com vocês, tá? Não precisa pegar o meu programa e copiar igualzinho. Nem vai funcionar porque eu esqueci aqui de aprofundar. Não coloquei troca de ferramenta, RPM, avanço. Por quê? Porque não é o foco dessa aula aqui. Essa aula aqui eu quero focar. Quanto menos informação, mais objetividade, mais direto ao ponto, certo? Muito bem. O que é interessante observar? Eu preciso ativar, fazer a volta e depois desativar aqui, ó, com o G40. É importante desativar. Tem muita máquina que dá problema mexer o eixo Z com o G41 e 42 ativo. Principalmente as máquinas antigas, né? As mais novas, mais modernas, não dá problema não. Você mexe o Z e tá tudo bem. Mas eu já trabalhei em máquina que você mexia o Z, ela andava em XY também. Por quê? Porque ela não tinha desativado. A gente precisa desativar o G41 ou o G42 antes de mexer o Z. É um hábito interessante, um hábito que eu adquiri, porque tem máquina que dá um bug lá. Eu já colidi a máquina, inclusive, estava dentro de uma caixa, eu queria subir, e ela subiu para lá, e bateu. Falei, meu Deus do céu, mas eu olhei o programa, revisei, está correto, não tem nenhum erro no programa. E aí fui observar o comportamento dela. Eu precisava ter dado um G40 primeiro, e depois subido, e aí ela sobe. Agora eu queria subir com o G41 ativo, e ela subiu inclinada. Era uma máquina antiga, né, velhinha. Então a gente dá um desconto para a velhinha lá também, né? A gente é que tem que se adaptar. Mas cuidado, é interessante, né? Afundou em G40, aí compensa, não mexe mais em Z, faz todo o trajeto, depois descompensa, e aí sim mexe o Z, aí afunda de novo, compensa. Daí a musiquinha, afunda, compensa, faz a volta e descompensa, afunda, compensa, faz a volta e descompensa. Só uma técnica aí para os alunos memorizarem, né? Essa repetição, esse ciclo, né? Muito bem. E como é que eu vou saber se é G41 ou G42? Né? Como é que eu vou saber se é concordante ou discordante, compensação à esquerda, compensação à direita? Né? Isso é meio difícil de memorizar, de entender. Muita gente tem essa dificuldade. E confesso que eu fui um deles. Né? Eu, no começo da carreira, não entendia de jeito nenhum.
por que que é um, quando é outro, né? Concordante e discordante também é um desafio ensinar para os alunos o que é concordante e discordante. Então, eu desenvolvi um método meu. Eu não sei se vocês vão encontrar outra pessoa falando dessa forma, pode ser que alguém mais teve essa sacada, ou foi aluno meu e está levando isso adiante. Mas veja, o G41, ele é um movimento concordante. Ah, mas não sei qual que é o concordante, então nós vamos focar no nosso braço direito da gente, e o G42 é o discordante. Ah, mas eu tenho dificuldade, não sei qual que é o discordante. Vamos focar no braço esquerdo. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Então, G41, G42. Vamos pensar em ordem. Ordem numérica, ordem crescente, ordem alfabética, ordem... Lembra aquela fila por ordem de tamanho, né, na escola infantil? O que mais? Uma ordem crescente, uma ordem natural das coisas. Então, quem vem primeiro? Aqui em cima, aqui. Quem vem primeiro? G41 ou G42? Se a gente pensar em contagem, em crescente, primeiro G41. Antes veio o G40, né? Mas entre os dois, G41 vem primeiro, G42 vem depois. Por quê? Por uma sequência numérica mesmo, uma sequência de números crescentes. Então G41 vem antes. Pronto, só um detalhe, beleza. E as palavras? Concordante e discordante. Se a gente pensar em ordem alfabética, quem vem primeiro? Concordante começa com a letra C. Letra C de concordante. E discordante começa com a letra D. Opa, ordem alfabética, A, B, C, D. O C vem primeiro. Se o C vem primeiro, então G41 automaticamente é concordante. Olha já, primeira sacada já. G41 vem primeiro que o 42 e o concordante vem primeiro que o discordante, por ordem alfabética. Então você já sabe que G41 é concordante. Mesmo que você não saiba o que é concordante. Mas você já sabe que esses dois combinam porque os dois vêm primeiro. Da mesma forma que o G42 combina com o discordante. Por quê? Porque o discordante é a letra D. Vem depois, G42 vem depois. Pronto. O que mais? E se a gente pensar também em ordem alfabética, braço direito. Direito é a letra D. A, B, C, D. A quarta letra, né? A, B, C, D. A quarta letra é D, braço direito. E o outro braço nosso? Nós temos dois. Tomara que você também tenha dois. E se não tiver, tá tudo bem. É só um exemplo aqui para explicar, tá bom? Só para entender aqui. E já já vocês vão ver o porquê que eu estou usando os nossos braços como base de explicação. Braço esquerdo. E, A, B, C, D, E. É a quinta letra E. E o braço direito é a quarta. Então quem vem primeiro? Braço direito vem primeiro, que é a letra D. E o braço esquerdo vem depois. Então se eu comparar meus dois braços, primeiro o direito, depois o esquerdo. Se eu comparar concordante e discordante, primeiro é concordante, por causa da letra C. G41, G42, primeiro G41. Porque é ordem crescente. Legal? Então, combinei. G41, concordante, braço direito. Esses três combinam. G42, discordante, braço esquerdo. Esses três combinam por ordem de chegada, digamos assim, por ordem alfabética, né? Vamos ver então na prática isso como é que ficaria. Você vai imaginar aqui, nós estamos aqui a fresa de topo, né, verdinha, e o retângulo ali azul. Porém, você vai imaginar que você é a ferramenta. Olha lá você, olha lá eu, olha lá nós. Nós estamos ali e a gente, quando a gente quer entender outra pessoa, a gente não tem que se colocar no lugar dele ou dela, né? Vou me colocar no lugar de outra pessoa para compreendê-la. Então, se eu quero entender a ferramenta aqui, seja G41, G42, eu vou me colocar no lugar dela. Está ali, né? Eu sou a ferramenta e eu vou fazer o trajeto. Então, olha o trajeto, estou indo para lá, né? E ali estou eu, sem rotação, né? Não vamos imaginar eu rodando ali, senão eu vou ficar tontinho, não é essa a ideia não. Sem rotação, sem giro. Eu só estou caminhando naquela direção da seta vermelha ali. Ó. Se eu estou caminhando para lá, e eu estou em contato com a peça, e eu não estou girando, eu estou só andando, esfregando. Um dos meus braços está esfregando na peça, está tocando na peça. E aí eu pergunto a vocês, qual é o braço? Qual é o meu braço? Qual daqueles dois braços está em contato com a peça? Qual? Direito ou esquerdo? Eu estou com o braço direito, logo, se eu vier aqui na nossa tabelinha, braço direito combina com concordante, então já posso dizer que é concordante. Então para você que até hoje não sabe o que é concordante ou discordante, não se sinta mal por isso, muita gente ainda não entendeu, né? Ou não entendeu no começo e demorou para entender. Então aqui, ó, se o seu braço direito está em contato com a peça, é concordante, certo? Difícil? Olha só, você se coloca no lugar. E agora aqui, ó, indo para lá, olha lá, ó. Olha eu ali aparecendo, ó. Mudou alguma coisa? Eu indo para lá, o braço mudou por acaso? É o mesmo braço. Eu vou passar ali no X e o mesmo braço direito está em contato com a peça. Da mesma forma aqui, ó. Se eu estiver descendo aqui no Y, vou fazer o quê? É o mesmo braço direito. E a coisa se repete aqui outra vez, ó. Mesmo braço direito. Ok? Então tá lá, ó. Que movimento que é esse aí? G41. Cadê o quadradinho piscando? Olha lá, piscando o quadradinho. G41. Beleza? Então esse movimento G41, por quê? Porque o meu braço direito tocou.
Tá? Vamos fazer um outro exemplo agora? Veja, eu vou fazer o externo também vai ser o externo, mas olha só agora, eu estou indo para lá. É um outro sentido, é uma outra forma de fazer esse externo. Eu não preciso fazer o externo com aquele caminho, aquele trajeto. Eu posso ter um outro trajeto aqui, ó. Eu posso estar indo para lá. Então veja, se eu sou a ferramenta, eu não estou em rotação, eu preciso me deslocar naquela direção ali, ó, direita, na seta vermelha lá, estou me deslocando para cá. Apenas um dos meus braços está em contato com a peça. Que braço é esse, direito ou esquerdo? Me diz aí. Olha lá, e agora? Mudou o braço? É o mesmo braço, né? Fui ali no Y para cima e é o mesmo braço. E aqui no X para a esquerda lá, ó, é o mesmo braço, né? O mesmo ombro ali que está tocando no caso. Vou vir aqui, ó, e é o mesmo ombro. Qual é o braço? É o braço esquerdo. Se é o braço esquerdo, olha ali, ó. Qual é a resposta? É o G42, certo? Então, olha só um outro método para você memorizar. G41 vem antes do G42. Concordante vem antes do discordante. Braço direito vem antes do braço esquerdo. Reúne esse grupo aí e começa a treinar. Imagina que você é a ferramenta. Braço direito está em contato com a peça, concordante G41. Braço esquerdo está em contato com a peça, discordante G42. Beleza? Um exercício agora para vocês aí, ó. 5 segundos. Eu vou fresar internamente, e eu vou estar ali, ó, com um dos meus braços está em contato. Veja, repare bem, eu estou indo para lá, né, para a direita, no eixo X, e apenas um dos meus braços está em contato. Vou fresar internamente, se um bolsão, por exemplo, né, um alojamento retangular. Veja, qual é o braço que está em contato, hein? Imaginou ali, conseguiu ver? Pá, é o braço direito. O braço direito está em contato com a peça. Então, se é o braço direito, eu posso dizer que é concordante e é G41. Difícil? Então vamos para o exercício 2. Eu vou fresar por dentro, de novo, né, como se fosse o mesmo alojamento, o mesmo bolsão retangular. Eu vou contornar esse retângulo, mas olha só. Eu estou agora indo nessa direção. Estou lá no Y50, um dos meus braços está no Y50, eu estou indo lá para a direita, no X. E qual é o braço que está em contato com a peça? Qual? É o braço esquerdo. O braço esquerdo está em contato com a peça. E aí? O que acontece quando o braço esquerdo está em contato com a peça? É discordante e é G42. Difícil? Então é só mais uma forma, você já deve ter a sua forma de pensar, agora é só contribuindo com mais uma forma de pensar. Exercício 3. Agora um círculo. Eu vou fresar um furo, vou fresar por dentro, né? Vou interpolar um círculo internamente. Veja que o meu bonequinho está ali dentro do furo e apenas um dos braços está em contato com o círculo, com a linha circular, com o furo que eu estou fazendo. Ok? Então, se eu vou lá no sentido anti-horário, é o meu braço direito que está em contato com a peça, logo então é G41. Beleza? Por quê? Concordante, G41, braço direito. Nesse caso eu utilizaria aí um G3 para vir anti-horário. Beleza? Outro exercício 4. Agora eu vou fresar por fora. Vou contornar esse círculo por fora, vou fresar um ressalto circular ali, um pino, um eixo, um ressalto, o que mais que a gente pode chamar aí? Vou fresar um círculo macho, em alto relevo, vou passar a ferramenta por fora, e aí, apenas um dos meus braços está em contato com a peça. Qual é o braço que está em contato com a peça? É o braço esquerdo. Braço esquerdo em contato com a peça, o que a gente tem? Discordante, G42. Difícil? Lembrando sempre que eu tenho que me posicionar fora, ativar o G42 e fazer um movimento para encostar na peça. Tudo bem? Depois a gente vai fazer o exercício já. E a programação? Como é que ficaria então essa programação? Coloco a fresa de topo fora da peça, né? Vou utilizar um G1 aqui, um movimento para ativar o G41 ou 42, conforme a minha necessidade, e vou fazer ali a volta, certo? Fiz a volta e depois me afasto. Lembra do afunda, compensa? Então vamos lá. Aqui a gente já afunda, já posicionou fora e afunda o Z. Digamos que eu vou fresar por fora, fresar um eixo, um pino, né, um perfil em alto relevo aí. Então afundei aqui fora, em G1, G41, pá, encostou. Vou fazer agora um G2, né, agora aí seria um G2, no sentido horário. Fez um G2 no sentido horário e depois descompensa. Então afunda, compensa, faz a volta aí, descompensa. Difícil? Qual é esse movimento? G41. Por que G41? Veja lá, vou de novo. Ó. Imagina que você é a ferramenta. Encostou lá, você ficou para o lado de fora e você vai percorrer ali, caminhando ali. Ó. Imagina que você é uma formiguinha ali caminhando, dando a volta. Qual é o braço da formiguinha que vai estar em contato com a peça? Né? Ele vai ser o lado direito. O lado direito, então, é concordante. Portanto, eu tenho que usar aqui G41. Beleza? Nesse exemplo aqui. Com valores, vamos colocar valores. Então, o furo ali, o eixo, né? Vamos ver se eu vou fresar por dentro ou por fora. Mas se eu for fresar por fora,
tenho 30 de diâmetro ali do pino e tenho uma fresa de 12. Né? Como é que vai ser então? Se eu programar G0, X0, Z0, X0, Y0, ela vai no centro. Imagine que a minha origem, né? Olha lá, a origem, o ponto 0, está lá no centro do círculo de 30. Ok? E aí, a fresa de 12, se eu, não estou dizendo que vai ser assim não, só estou dando um exemplo aqui, se eu programar x0, y0, quem é que está respeitando? Eu estou em G40, eu estou sem ativação nenhuma, nem de G41, nem de G42, ou seja, eu simplesmente vou ter as duas coisas no mesmo centro, o furo está lá, ou o pino, né, acho que eu vou fresar por fora esse aqui, o pino vai estar ali e a fresa de topo está no centro do pino, beleza? Essa é uma ideia de posicionamento, mas se eu vou fresar por fora, será que é um bom posicionamento? Para fresar ele por fora, vou botar ele dentro, vou fresar fora. Tá estranho, né? Então, que posição seria interessante? Se eu programasse x menos 15, ainda é só um exemplo. Tá seguro essa posição? Tá completamente fora? Tá meio fora, meio dentro. Né? Ele não tá nem fora nem dentro, tá no meio. E também não é uma posição segura, porque eu estou invadindo aqui a parte do pino. Eu tenho que estar completamente fora, tenho que estar com a ferramenta inteira para fora. Então x menos 15 é o que? Metade do círculo que eu quero fresar. Quero fresar um círculo de 30. Se eu botar menos 15, é importante entender que nesse momento eu estou em G40. Quem vai respeitar essa coordenada não é a lateral da ferramenta, não. Só quando tiver em G41 ou G42. Nesse caso é o centro da ferramenta que está obedecendo. Então eu preciso ir mais. Mais quanto? Vamos pensar, se eu colocasse, por exemplo, x menos 21, x menos 21, y0. Olha só como é que ficaria. Por que deu certo aqui 21? Eu tenho 15, que é metade dos 30, né, do pino, metade do raio do pino aqui é 15, que eu estava lá, né, eu estava no x menos 15 aqui, ó, e é o centro que obedece. E aí eu desloquei mais o raio da ferramenta, que é 6. Se eu tenho 12 de diâmetro, eu tenho raio de 6. Desloquei 6 milímetros a mais, olha o que aconteceu, 15 mais 6 dá 21. Aí eu fico completamente tangente ali. Será que é prudente eu ficar muito ali certinho? Quando é no CAN, ele pode fazer isso no CAN, porque no CAN ele já vai lá mesmo e vai fazer o círculo ali tranquilo. O CAN já compensa sozinho, sem a utilização do G41. É claro que dá para gerar no CAN também, com o G41, dá também. Só que aí ele já não vai gerar encostado. Pode perceber, ele não vai ficar encostado, ele vai gerar afastado, para descer afastado, e aí encostar depois. No momento em que ativar o G41, aí ele encosta. Então, eu não posso também me posicionar assim. Se eu quero usar compensação de raio, eu preciso estar desencostado, eu preciso estar fora da peça. Beleza? Olha lá. Aí botei um exemplo aqui, né? Poderia ser qualquer valor acima de 21, 22, 23, 24, 25. Né? Eu botei 30, para ficar bem longe. Né? Sou mais receoso aí, né? Já deixo mais garantido, mais tempo de reação, mais tempo de avaliação, antes dela tocar de fato na peça. Mas se você quer velocidade e produtividade, coloque algo mais perto da peça. Aqui é só um exemplo para você entender. Depois se adapta conforme o seu gosto. Não precisa fazer igual eu, não. É só para ter uma ideia. Então, primeiro ponto é posicionar fora. Beleza? E agora? Próximo ponto seria o quê? Ativar a compensação é levar a ferramenta a encostar na peça. Então eu vou tocar de fato. Na verdade tem que descer primeiro, né? Eu não coloquei aqui porque eu não quero entrar nessa abordagem, que aí é outro universo. Vai descer de quanto em quanto, vai descer muito. Ah, é pouco. Ah, a ferramenta aguenta, não aguenta. Vamos descer em hélice. Não. Eu estou focado aqui em G41, G42. Depois você vai ver como é que você vai fazer aí. Beleza? Olha lá, desci, né? Desci o Z-2 e olha lá, G1, G41, X-15. Olha o que aconteceu. Foi lá e encostou a ferramenta no pino, né, na peça, no círculo de 30. Por quê? X-15. Pô, mas ali atrás, ó, X-15 estava assim, ó, eram os mesmos X-15, mas aqui não tem nada ativado, nem G41, nem G42. Então é o centro da ferramenta que respeita esse X-15. Agora aqui, ó, a gente colocou o quê? G41, X-15. Então a lateral da ferramenta é quem toca no círculo. Beleza? E agora lá, um G2. Não, G2, não coloquei X, nem Y, nem Z. Por quê? O mesmo ponto inicial vai ser exatamente o mesmo ponto final. Ela vai dar 360 graus e vai parar exatamente no mesmo ponto. Então não preciso repetir o X, repetir o Y ou repetir o Z. Está tudo no mesmo. E eu parti para onde? Somente o I e o J, né, que são a distância do ponto inicial ao centro. Eu estou fazendo um furo aí, um eixo aí de 30, né, com raio de 15, portanto o I é 15. J nesse caso é 0. Ela foi lá e fez a volta completa. Lembra do afunda, compensa, faz a volta aí? Descompensa, né? Afasta, desencosta. Eu encostei compensando, fiz todo o trajeto e agora eu desencosto descompensando ou desligando a compensação. Está aqui, ó, G1, G40, X-30. Certo? Ela foi lá e desencostou e voltou para o ponto inicial. Difícil? Vamos ver um outro exemplo agora com furo. Imagina que é um furo de 20
e uma fresa de 16. Legal? Furo de 20, a fresa de 16. Aí sim é interessante eu me posicionar no centro, ó, porque ela já vai dentro do furo. Tá bom? Imagine também que já estava pré-furado aí, para não entrar naquela discussão, vai descer na vertical, meu Deus, vai quebrar a ferramenta. Não, não, a ideia é falar de G41, G42. Então já vai estar furado aí, tá tranquilo, então não vamos entrar em méritos de estratégia, de usinagem, né, o que pode, o que não pode. Foco no tema, G41, G42. Então desci 2, tá? Imagina que já tinha um furo de 15 aí, tá? Já tinha um furo de 15, eu quero aumentar esse furo para 20. Então ele foi lá e desceu 2 milímetros, no vazio, não vai reclamar aqui que tá descendo no cheio não, hein? É só um exemplo. Só. Desceu Z-2. E aí, olha lá, G41, X10. Eu fui lá e... Foi para vocês perceberem que eu gosto mais do G41, é um gosto pessoal, tá? Eu acho que o concordante é mais interessante, minha opinião. No CNC, concordante. No convencional, discordante, porque tem a questão da folga, né? No convencional tem mais folga, a gente deve dar preferência para o discordante, que ele empurra a folga e é mais seguro trabalhar no convencional, na fresadora convencional. Já no CNC, a gente praticamente não tem folga, ou se tiver, muito pouco. Então, a gente ainda deveria ter, né? Se tem folga, precisa mandar arrumar. Mas no concordante acaba sendo mais interessante, na minha opinião. Se você não gosta, use o G42, não tem problema nenhum. Estou mostrando os dois aqui, mas mostrei um pouquinho mais o G41, né? Toquei aqui, ó, meu braço direito, se eu fosse a ferramenta, é o braço direito que vai estar encostado lá. Né? E aí vou dar um G3. G3 e menos 10, que é o raio que eu estou fazendo, J0 ela vai fazer 360 graus e vai parar no mesmíssimo lugar, de X, de Y e de Z. Ela só vai fazer a volta e parar no mesmo lugar. E depois um G40 volta para o centro. Então, ou seja, eu preciso dessa aproximação, desse encostar, né, compensando. Então a funda compensa. O compensar tem que ter esse movimento. Esse movimento pode ser curto, centésimos às vezes até. 1/10, não tem problema. Ele não precisa ser um movimento longo, não. Ele pode movimentar curtinho. Porém, tem que ter um movimento. Não pode estar já paradinho lá. A não ser que as máquinas mais modernas já estão vindo, né? Eu trabalhei muito mais com máquinas antigas e somente algumas máquinas modernas. A recomendação é sempre ter esse deslocamento, tá? É uma garantia de que você, estando numa máquina antiga ou nova, vai dar bom, vai dar certo, tá? Mas é possível que algumas máquinas mais novas não precisem desse deslocar, hein? Porém, recomendo. Crie esse hábito, desloque, que você pode trabalhar em qualquer máquina e sempre vai dar certo, né? Difícil? Sim ou não? Vamos falar de torno também um pouquinho? Então, no torno, cones e raios, né, eles também precisam compensar. Olha lá, e não é muito diferente não. Imagine que você é a ferramenta, olha lá o meu bonequinho lá. Tá lá o bonequinho, tô indo lá na direção da castanha, na direção da placa, né? Tô indo ali pro lado esquerdo. Qual é o meu braço? O braço esquerdo é que tá lá. Então, vai ser o quê? Braço esquerdo, discordante, G42. Aqui não vai ter discordante, né? Aqui é torno. Então esquece o discordante, mas vai ter braço esquerdo, G42. Certo? Aqui também, ó, na direção da placa lá de 42, né? Que é o meu braço esquerdo que está em contato lá. Beleza? Só que no torno não vai ser igual ao centro, né? É claro que não. Torno não é igual ao centro. Torno é torno, centro é centro. É diferente. Então por que é diferente? Olha só, no torno eu tenho torre traseira, eu tenho torre dianteira, eu tenho ferramenta que vai para lá. Eu posso ter uma ferramenta invertida que vem para cá, né? Ou na direção da placa, ou na direção do ponta. Aí eu tenho externo, eu também tenho interno. Né? No centro também eu tenho bolsão, que é interno, tenho o externo, enfim, também vai ter coisas, análises semelhantes, né? Mas tem essas variações. No torno, além de ter o interno e externo, tem para a direita e para a esquerda, e tem torre traseira e torre dianteira. Tá? Então as nossas regrinhas valem para a torre traseira. Ok? Da mão esquerda, do braço direito, braço esquerdo, vale para a torre traseira. Olha lá, G42 por quê? Vai ser, olha lá, meu braço esquerdo que vai estar em contato com a peça, porque eu estou indo na direção da placa, certo? Aqui, ó, também estou indo na direção da placa, mas estou indo por dentro, né? Torneando furo. Se eu estou torneando por dentro, olha só, o braço direito que vai estar em contato lá. Logo, a gente vai ter o G41. E aqui também, né? Se eu estiver indo para lá na direção do contraponta, é o braço direito que vai estar em contato. Então, G41. E aqui, ó, se eu estiver indo na direção do contraponta no interno, já vai ser G42. Ou seja, a nossa regrinha vale muito bem para a torre traseira. Agora, a torre dianteira, aí a coisa se inverte. Então, inverteu, a nossa regrinha inverte também. Então, toma cuidado, você que tem torre dianteira. Não vai ser a mesma regra. Ou você trabalha com a regra invertida, ou então, esquece, cancela, aborta que torre dianteira fica invertida a situação aí. Beleza? Além disso, no torno a gente tem também o lado de corte, né? E aí tem o lado de corte da torre traseira, tem o lado de corte da torre dianteira, que é o lado de ataque, né? Por onde está vindo esse ataque? Por onde está vindo a ferramenta para que a máquina consiga entender para onde que ela vai compensar esse raio aí? É para dentro, para fora? É interno, é externo? Mas qual é o ataque? É uma ferramenta direita, uma ferramenta esquerda? É um bedame? Então tem tudo isso que interfere no comportamento da máquina lá, da máquina torno, certo? Como é que fica a movimentação? É muito semelhante. Primeiro, posiciona fora da peça.
depois ativar o G42 com o movimento, encostando na peça, ou não, dá para fazer algo fora ainda, vocês vão ver, né? Percorre o perfil e desativa. Então vai ser basicamente a mesma coisa, né? Afundou, compensa, faz o perfil e desativa, descompensa, desencostando da peça. Tá? Então, encostando, você ativa o G42 e desencostando, você desativa com o G40. Vamos deixar aqui do ladinho para a gente ver um exemplo aqui. Então, eu peguei aqui uma pecinha simples, 0 peça aqui na face. Imagine que já está tudo desbastado. Eu vou dar acabamento agora e vou fazer somente a parte lá, ó, da compensação. Então, primeiro, posicionei fora, já está lá, ferramenta fora. Imagina que eu estou lá em X45Z2, por exemplo. Tá? Só um exemplo. Então, eu estou lá em Z2. Estou em X45, aí mais ou menos. É um chute aqui, só mais ou menos. Só para você entender que eu me posicionei fora. Tá? E agora o que eu entro aqui? Ó? G1, G42, X40, Z0. Posso fazer isso? Pode. Então vou lá e... Olha lá. Em G42 eu já vou para X e para Z. Tem gente que faz dessa forma, tem máquina que dá muito certo. As antigas dá certo? Algumas sim, outras não. Pode acontecer de dar ruim. Então tem outras formas também. Por exemplo, se eu fizer primeiro em X, tem gente que já prefere assim, ó. Eu estou lá em X45, Z2. Eu vou lá e faço isso aqui, ó. G42, X40, Z2. Então eu estou ativando, eu estou movimentando, eu estou compensando a ferramenta, porém eu só compensei no X40. O Z continua no Z2. E aí na próxima linha eu vou para G1, Z0. Também é uma outra forma. Sem problema nenhum. Ligou com o movimento, não encostei na peça. Estou no Z2. Mas e daí? Tá aqui, ó. Não tem problema nenhum. Eu tive movimento, o eixo X movimentou, levou a ferramenta até o X40 e ela já deslocou o tanto que ela precisava ali, com o raio da ferramenta. Ela já fez essa contabilidade, né? Essa compensação, que é o que é? Compensação do raio da ferramenta. E depois encostou em Z0, que ela também já vai um pouco mais para garantir que o raio da ferramenta esteja tocando ali na peça. Ok? Isso é uma segunda forma. Vou mostrar uma terceira forma. Tem gente que faz o quê? Ó? Olha só. O menor diâmetro da peça é 40, hein? O menor diâmetro da peça é 40. A pessoa vai primeiro, ainda em G40, ela não ligou G41 nem G42. Ó. Ela foi lá, botou X38, Z2, ou seja, ainda sem compensar o raio. Ela passou do X40, mas eu ainda estou no Z2, estou seguro, estou fora da peça, estou tranquilo. Tá? Aí eu vou lá e ligo. Olha lá, G42, Z0, e vou só no Z. Qual é a vantagem disso daqui? Né? Você passou do X40, então você conseguiu a sua compensação, se ativou corretamente, ela já está valendo, está compensado, está tudo certo, agora é só percorrer o perfil, que é o que? X40. Ah, mas por que ela foi, passou do 40 e depois voltou para o 40? Por quê? Tem muito profissional que não gosta de inverter o movimento, então o eixo X está indo até o 40 e depois ele vai percorrer o caminho voltando, né? Porque percebe que aqui o diâmetro vai aumentando. Então, sabe nessa inversão do movimento do motor do eixo X, ele está indo para lá, depois está indo para cá. O correto, o lindo, o normal, o bom, né? Enfim, o ideal é que a máquina não tenha folga, então a máquina indo e voltando vai dar certo e pronto, acabou. Tá? O normal, o ideal, o mundo perfeito, você não vai ter problema na inversão de movimento. Máquina nova, problema zero. Agora, sua máquina está dando problema na inversão do movimento, então, quando ela vai e depois volta, ela não volta o tanto que você mandou ela voltar. Então tem máquina que tem isso. Aí tem que acertar lá o backlash, né? Os parâmetros de folga. Mas se você tem algum problema, tem gente que tem esse hábito aqui. Só fiz 3 formas. Vamos recapitular. 3 formas. Então tem gente que já vai direto lá, ó, pau, já bumba, sem rodeio. Já vai direto para o X40Z2, ativando o nosso G42 ali. Não está errado. A maioria das máquinas vai entender perfeitamente. Ah, sua máquina deu alarme, não funcionou? Uma outra ideia. Você compensa só em X, mantém o Z2, compensa só em X, e depois você encosta em Z0. Pronto, eu fui para X40, eu fui para Z0, só que em vez de ir os dois ao mesmo tempo, eu fui só em X, depois só em Z. Não tem problema, funciona também. Tá? E um terceiro modo, muita gente faz, passa do X40, depois encosta em Z0, e aí vem, terminando de facear aquele trechinho, e aí com o X voltando no mesmo sentido, ela vai fazer esse cone sem explorar a folga, né? Então estou retirando a folga do eixo X para que ela só volte, ela nunca vá. Ela só vai voltando. Então ela voltou para facear aqui, ó, ela já voltou um pouquinho, depois voltou a fazer o cone, tornei a reta, voltou fazendo o raio. E aí eu terminei o perfil. Né? Então, 1, posicionei fora, sim ou não? Sim. 2, ativou com G42, sim ou não? Sim. 3, percorri o perfil todo. Sim. E agora o 4, o que eu tenho que fazer? Desativar com movimento. Aqui tem gente que já manda para o ponto de troca. Tem gente que já mete aqui um X200, Z200. Né? E tem gente que faz curtinho, assim.
faz algo mais perto, mais curtinho. Tem gente que gosta de sair em G1. Se eu estou em G1, mais um motivo para ser curtinho. G1 tem que acabar logo, senão vai ficar demorando muito, né? Mas pode fazer em G0 também. Tá? A maioria das máquinas vai atender, vai entender e vai fazer em G0 esse G40. Tem uns que já manda para o ponto de troca, ou então só faz um curtinho e depois desse curtinho manda para o ponto de troca. Difícil? Então sempre posiciona fora, ativa, movimentando. Então por isso que ela tem que estar fora, tem que ter um afastamento mínimo ali para movimentar e conseguir ativar essa compensação. É difícil, não é? Eu agradeço muito mais esse momento que você ficou aqui comigo. Eu espero que te ajude de alguma forma. Se não ajudou, não tem problema, encaminha para alguém que você acha que gostaria, né, de aprender, de ouvir, né, algumas dicas aí para que a gente esteja sempre se ajudando. Então, thank you, obrigado aí o Verdinho, obrigado você que está me ouvindo e valeu, até a próxima, tchau.